Ele é professor do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp e secretário de Cultura, o Conexão Regional, primeiro de 2015, recebe hoje Ney Carrasco. Secretário, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marco. Eu gostaria, a princípio, de saber um pouco quem é o cidadão Ney, deixar um pouco o professor de lado e o secretário de lado para saber quem é o Ney Carrasco. Bom, Ney Carrasco, é difícil, né, se falar de você em terceira pessoa, né? A gente fala em primeira, né? Eu sou nascido em Marília, né? Meu pai era ferroviário da Sorocabana, era telegrafista, né? Minha mãe era comerciante e eu nasci em Marília e com 3 anos fui para São Paulo, fui criado lá, né? E com 18 anos resolvi estudar na Unicamp, vim para cá, para Campinas, foi em 82, né? Então eu estou desde 82, eu estou aqui em Campinas, terminei meu curso, depois fui contratado como professor da Unicamp, enfim, acabei me tornando um cidadão campineiro, né? Então tenho 32 anos já de Campinas, né? E quando você veio para a Unicamp para fazer que curso? Eu vim para fazer composição na Unicamp, né? E hoje você dá aula nessa área? Isso, eu quando era aluno da Unicamp, né? Eu sempre fui muito engajado também na vida da universidade e tal, sempre gostei, né, da universidade, não é à toa que eu fiquei lá, né? Eu sempre gostei do ambiente universitário. E aí, quando eu estava próximo ao fim do curso, foi montada uma comissão para criar o primeiro curso de música popular do Brasil, né? Na época o chefe de departamento era o maestro Benito Juarez, que todo mundo conhece em Campinas, foi um grande mestre da orquestra sinfônica aqui, né? E o Benito resolveu encampar essa ideia, era uma ideia que surgiu no departamento de fazer um primeiro curso universitário no Brasil de música popular. Por quê? Porque o Brasil é um país que tem uma força na música popular internacional, o mundo inteiro conhece a música brasileira, né? E os cursos universitários de música, todos no Brasil, a formação era sempre uma formação erudita. Então essa ideia começou a surgir na Unicamp, né, dentro do departamento, vários professores, né, e nós tínhamos vários professores engajados com música popular e tal, e o maestro Benito comprou a ideia e falou, vamos fazer um curso então de graduação em música popular, e montou uma comissão com vários professores, né, e eles me convidaram para ser o representante dos alunos na comissão. Então nós trabalhamos alguns anos, a comissão foi montada em 86, né? Nós trabalhamos em 86, 87 e 88 na elaboração desse curso. E em 89 ele foi lançado o primeiro vestibular, né? Então nesse período, como eu trabalhei na comissão, né? Eu me formei em 87, então esse ano de 88 eu ainda participei da comissão, mas já sem vínculo com a Unicamp, só colaborando mesmo. E quando o curso foi lançado em 89, foi proposta a minha contratação, justamente pela área que eu trabalho. Nessa época eu já trabalhava com trilhas sonoras, né? Eu como compositor nunca quis ser um compositor de concerto, ou um compositor só de música para show ou para disco. Eu sempre quis, era um desejo meu, assim, muito antigo, de fazer música para espetáculos, né? Dramaturgia musical, filmes, enfim. Eu sempre gostei desse ramo da composição. E nessa época eu já trabalhava... Desde 85 eu trabalhava no TBC em São Paulo como diretor musical, né? Chegou um momento até que as 5 salas do TBC tinham trilha minha, né? E eu tinha um grande envolvimento com o teatro e ainda na universidade. Então quando o curso foi formado, havia uma intenção de se colocar essa área de trilha sonora, porque ela é muito importante na área de música popular, né? O trabalho com trilha sonora é um dos grandes ramos para um compositor trabalhar, né? E sobreviver de composição. E aí eles queriam alguém dessa área e não tinha, porque realmente era uma área muito nova, academicamente não existia área no Brasil, né? Como eu trabalhava com isso e tinha participado da comissão de criação do curso, eles me convidaram, né, na época, para integrar a equipe inicial do curso. E aí eu acabei ficando, fiz carreira na universidade, fiz mestrado, doutorado nessa área, então hoje em dia eu tenho 25 anos, né, de docência na Unicamp, né? Então eu acabei fazendo minha carreira toda lá. E em que momento que você se descobriu, eu quero fazer isso para a minha vida? Em que momento? Foi na infância, foi na adolescência que você se descobriu a tua vocação? Foi uma coisa que surgiu naturalmente? Foi na adolescência. Sim, eu quis ser muita coisa antes, né? Uhum. Eu quis ser médico, quis ser cientista, eu gostava muito dessa área de exatas, física, química, transitava muito bem nela também, mas sempre gostei muito das humanidades, né? História, então tinha essa divisão. Então eu mudei várias vezes
de desejo, assim, né, de profissional. Mas quando foi por volta dos 14 anos, aproximadamente, eu já me defini. Eu falei, não, eu vou para a música mesmo, né? Eu tive um privilégio, assim, que poucos têm, que eu gostaria de ver acontecer de novo experiências similares, né? E no que eu posso me esforçar para que isso aconteça, eu me esforço nos cargos que eu ocupei, inclusive hoje na Secretaria de Cultura. Eu tive o privilégio de ir para uma escola em São Paulo, fazer o ensino fundamental, que era uma escola experimental. Era uma das últimas escolas experimentais, porque no período do governo militar eles fecharam todos os experimentos pedagógicos, tinha várias coisas acontecendo, né? A escola vocacional, a experimental e tudo mais. Por alguma razão, Em que lugar de São Paulo que você... Zona Oeste, Lapa, Pompeia, esse era o meu pedaço ali em São Paulo, né? Essa escola, ela existe até hoje, na Rua Tibério, na Vila Romana, né? E até hoje ela é chamada do Experimental da Lapa, né? Mas o que aconteceu foi assim, o Experimental da Lapa foi uma das experiências pedagógicas mais bem-sucedidas desse país. Se você procurar hoje na internet, você vai achar o Experimental como referência de estudos pedagógicos e tudo mais. Então eu tive o privilégio de ir para essa escola que sobreviveu dentro do período do governo militar. Até aproximadamente 78, essa escola teve esse modelo experimental. Depois ela virou uma escola do Estado comum, né? Mas naquele momento ela tinha essa característica. Então ela agregou, né, primeiro, profissionais assim, de muita competência e experiências que você não tinha nas outras escolas, né? Então, por exemplo, na minha escola tinha dentista, a gente tinha tratamento dentário, tinha acompanhamento pedagógico, tinha coisa que hoje está virando moda, né, e se tornando um conceito, que é a inclusão. Por exemplo, eu tinha na minha classe, da primeira à oitava série, eu tive um amigo, e foi meu amigo mesmo, né, que era deficiente visual, né? Total. Ele escrevia em braille e tudo mais, e ele acompanhou os 8 anos de ensino fundamental comigo, que então era uma escola que tinha propostas muito diferenciadas. Muito de vanguarda, até de vanguarda, E uma dessas propostas era um laboratório de música, tá? Que funcionava da seguinte maneira: tinha uma professora muito boa, a professora Sofia Helena Freitas Guimarães, que era uma grande pianista de São Paulo, amiga da Guiomar Novaes, e ela que tocava esse laboratório. Então o que ela fazia? Ela, no contraturno, né? Então você estudava de manhã, você tinha aulas à tarde, você estudava à tarde, tinha aulas de manhã lá no laboratório. E tinha vários cursos, tinha curso de flauta, tinha curso de violão, tinha curso de piano, tinha vários cursos, né? E tinha o coral da escola também, que era tocado pela Lenice Prioli, que era uma soprano do Teatro Municipal de São Paulo. Quer dizer, então era gente de muita competência. Então eu entrei primeiro no coral, né, quando eu tinha 10 anos, né? E comecei a ter aulas também de flauta doce nesse laboratório. Pra você ter ideia do nível que tinha esse pessoal, eu conheci o Teatro Municipal de São Paulo pelo palco, não pela plateia. Porque eu tinha 10 anos e fui cantar com o coral lá, nunca tinha entrado no Municipal, entrei pelo palco, entrei para cantar, né? O grupo de flautas doce tinha um conjunto de flautas doce, assim, completo, com todos os tipos de flauta doce, né? É uma orquestrinha mesmo de flauta doce, que por sinal chamava Guiomar Novaes, conjunto Guiomar Novaes, em homenagem à amiga dela, né? Esse conjunto de garotos de escola ganhou por 2 vezes o maior concurso nacional de flauta doce, que era o do Conservatório Brooklyn Paulista em São Paulo, né? Na década de 70. Num dos anos eu estava presente, fui um dos premiados. Ele ganhou o prêmio APCA, né? Em 79, ele ganhou o prêmio APCA em São Paulo, como melhor grupo de música erudita. E era um grupo de garotos de escola. E isso numa escola Uma escola estadual pública. Tá? Então, o que aconteceu? Quando eu tinha 14 anos, eu já tinha uma carreira musical ainda que infantil, mas aí já tinha prêmio desse concurso, já tinha uma série. Aí me apresentei no estado inteiro, viajamos com o conjunto, então já tinha uma vida musical. Então, quando chegou por volta dos 14 anos, eu falei, não, eu vou por aí mesmo, seguir. É esse que é o caminho. Tem mais... Seu irmão, ele é jornalista e autor e escritor de novela, né? O Valcir Carrasco. São só vocês dois? Não, temos mais um. Somos 3 homens em casa, né? O mais velho é o Ayrton, né? Depois vem o Valcir e eu sou o caçula. E eu sou um caçula temporão. Eu tenho uma distância muito grande. Eu tenho 12 anos para o Valcir e 16 para o Ayrton, né? E seu irmão mais velho também seguiu... É químico. É químico.
Não tem nenhum artista na família, né? Eu e o Valcir somos as exceções. E como que foi, como que aconteceu o convite para você, antes de você passou todo esse período dando aula na Unicamp, até que veio esse convite para assumir a Secretaria de Cultura da cidade. Teve um impacto, você se sentiu impactado quando você você diminuiu um pouco a carga da carreira acadêmica para ir trabalhar numa Secretaria de Cultura? Olha, é um outro... Como é que eu posso definir? Não vou dizer um outro ambiente, é uma outra mecânica, é uma outra máquina, né? Em parte foi muito novo, né? E em parte não, porque eu tinha uma experiência longa no serviço público, né? Para mim foi uma grande surpresa, eu nunca direcionei minha vida nesse sentido, né? De ter um cargo no governo, nunca foi... Nunca foi intencional. Assim, não foi algo que eu Você almejou. Que eu trabalhei para, né? Que eu assim construí minha carreira com esse viés, né? Eu sempre tive um envolvimento político grande. Na vida universitária eu fiz política estudantil, fiz um pouco de política sindical lá na Unicamp também, né? Mas nunca tive um envolvimento com a política mais profundo, né? Então não tinha essa intenção, né? Mas eu, por outro lado, fui criado dentro do serviço público, né? Minha carreira toda é dentro da universidade, que é pública, é estadual, né? Então, dentro da universidade eu tive vários cargos, né? Então eu fui coordenador do vestibular para o curso de música, eu fui coordenador de graduação do curso de música, eu fui coordenador de pós-graduação do programa de pós-graduação em música da Unicamp. Então eu tive cargos administrativos, né? Tive essa experiência de trabalhar com funcionários, trabalhar com orçamento, né? Dentro do setor público. Então nesse aspecto não foi uma novidade muito grande, não. Quando eu cheguei lá, eu sabia com quem eu estava lidando, né? Sabia me relacionar com os funcionários, né? Então não foi... E mesmo esse lado que o pessoal da iniciativa privada reclama muito quando vai para o público, que é mais lento, que é um processo que legalmente é muito emperrado, você tem que passar tudo, né? Se você não é muito minucioso, comete um erro, você é depois punido. Então, você tem que ser muito atento, fazer licitação para tudo, né? Ser muito cuidadoso no trato dos recursos públicos, né? Então, isso eu já estava mais ou menos habituado, embora o grau seja muito diferente, porque o orçamento que eu tinha, por exemplo, na pós-graduação era muito pequenininho, para um ano. Aqui na Secretaria de Cultura é muito maior, então cresce em volume, mas... É a mesma prática, o mesmo procedimento. Cresce em volume e cresce em problemas também. Em responsabilidade. E quando surgiu o convite, como que foi a tua reação? Você foi pego de surpresa? Assim, foi uma coisa... De certa forma, sim, né? Mas já tinha um processo. Nesse ponto, assim, o prefeito Jonas Donizete fez uma coisa que poucos políticos fazem nesse país e que eu fiquei muito admirado. Inclusive, eu me engajei nesse processo por causa dessa prática que ele teve. Muito antes da eleição, ele já tinha uma preocupação muito grande com a área de cultura. Porque, em geral, quando você vê campanhas por aí, você vê assim, cultura é um parágrafozinho no programa de governo e feito quase uma apêndice, a toque né? de caixa ali. O prefeito Jonas não. Ele me procurou em maio, tá? Ele e a esposa, a Sandra, que inclusive foi minha aluna, né? Eu conheço a família. Eu não tinha, o meu relacionamento com a família do prefeito Jonas era de amigos, né? De conhecer a família, de conviver. Não era um relacionamento político. Eu não acompanhei ele politicamente, né? Mas conhecia a família, tinha uma boa relação. Gosto muito da Sandra, foi uma aluna que eu sempre tive muito carinho por ela. E inclusive ela fez mestrado comigo, defendeu o mestrado comigo, sob minha orientação, e hoje em dia está terminando o doutorado dela também sob minha orientação. Então eu tinha essa ligação. Então quando o prefeito Jonas foi começar as discussões para a sua campanha, ele me chamou, isso em maio de 2012, né? Me chamou, a Sandra também participou, né, para que eu coordenasse uma comissão, né, para fazer um programa de governo de cultura minucioso. Né? Então nós trabalhamos de maio a julho, elaborando um programa muito detalhado, né, de ações culturais, de reconstrução do sistema cultural, né, com vários artistas da cidade participando, vários agentes culturais. Né? Então foi uma discussão
muito minuciosa para elaborar esse programa de governo. E se você vê hoje, até hoje, você entra na internet e vê o programa de governo, você vê que ele foi muito bem feito, é muito coerente e está sendo aplicado. Nós estamos fazendo exatamente aquilo que nós propusemos naquele momento. E eu fiz isso sem nenhuma promessa de cargo. Isso também eu gostei muito da conduta do prefeito Jonas na campanha. Não teve barganha, não teve, sabe, não, eu troco o cargo por isso, nada. Ele escolheu as pessoas que ele achava que eram as pessoas mais adequadas para cada uma das pastas, né? Então eu fiz isso sem nenhuma promessa de nada. Eu fiz porque eu acreditava mesmo, acreditava na campanha dele e acreditava que ter um programa de governo de cultura era algo muito importante para a cidade, para a população, né? Muito bem, quando terminou a eleição, passou o segundo turno, ele já estava eleito, ele me convidou um dia, nós conversamos, e ele falou, olha, você conduziu, né, coordenou a elaboração do projeto, você não quer tocá-lo, né? Aí foi uma surpresa para mim, mas também eu já estava envolvido, né? Não foi do zero, assim, eu já tinha participado desde maio na elaboração daquilo. Eu pensei um pouquinho, porque é uma mudança de vida muito grande, né? Eu sabia que ia mexer muito com a minha vida, mas por outro lado eu gosto muito da coisa pública, né? De poder realmente atuar no setor público. Não é à toa que eu fiquei na Unicamp, é porque eu gosto do setor público, eu gosto de atender a população, né? Eu gosto de ver os recursos públicos serem bem aplicados, né? Então, aceitei e aí comecei essa nova empreitada na vida. Aí, né? Ok, no próximo bloco eu quero abordar um pouquinho o que foi feito ao longo de 2013, 2014 e o que tem para esse ano. A gente volta daqui a pouco com mais Conexão Regional. Até já. Você acompanha de hora em hora, a partir das 6h30 da manhã até as 6h30 da tarde, o Minuto Câmara, com informações do Legislativo de Campinas. É na Rádio Educativa FM 101,9. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta com Conexão Regional, ao vivo, direto da TV Câmara de Campinas. Hoje a gente recebe aqui o professor de música do Instituto de Artes da Unicamp e secretário de Cultura, Ney Carrasco. Ney, quando você assumiu a Secretaria de Cultura, você precisou reorganizar toda a sua vida profissional e pessoal para poder dividir as coisas. Você chegou a sair da Unicamp ou não? Não, eu tenho uma licença na Unicamp, claro, né, para exercer um cargo público, isso está previsto na legislação, né, eu posso tirar licença, mas eu não quis sair totalmente da universidade, porque lá é minha casa, quer dizer, um cargo como esse é temporário, você fica alguns anos, né, e volta, e quando você volta, a sua casa tem que estar sem poeira, sem teia de aranha, né, então eu demorei 20 anos para construir o primeiro grupo de pesquisa na área de trilhas sonoras do Brasil, é daqui, né. Esse grupo funciona muito bem, tem uma produção muito grande e foi um grande trabalho construí-lo, então eu não queria que ele se deteriorasse nesse período. Então o que eu procurei fazer foi manter pelo menos uma disciplina, então eu dou uma aula, né, por semana, para não perder o vínculo com os alunos direto, com graduação e pós-graduação, né, na sala de aula, então eu mantive uma disciplina. E a parte que não tem hora marcada, porque o mais difícil é isso, né? A Secretaria de Cultura exige muito, a gente dá um expediente longo lá. Então é muito difícil você dizer, eu vou poder estar toda quinta-feira naquele horário na Unicamp, é difícil. Então, disciplina é o mais complicado, por isso que eu mantive uma só. Mas aquilo que não tem hora marcada, eu consegui manter praticamente tudo. Então, minhas orientações de pós-graduação, consegui manter,
A publicação de artigos do meu grupo de pesquisa, consegui manter, produção do grupo de pesquisa, tudo normal. Então, só que a gente tem uma mecânica assim, diferente agora, né? Por exemplo, meus orientandos, é muito comum eu orientá-los aqui na prefeitura. Eu marco assim, depois do expediente, falo, olha, marca 6 horas da tarde, quando já acabou o assunto aqui, porque senão eu não tiro a cabeça do assunto aqui, né? Quando eu já estou tirando a cabeça, né, para a noite, a gente conversa. Então eles vão lá, eu oriento na própria prefeitura, né, eventualmente vão em casa. Então a gente arrumou algumas alternativas, né, para os encontros, para suprir um pouco essa dificuldade de tempo, presencial mesmo, né? Porque as pessoas não têm noção, elas acham assim, existe inclusive uma imagem ruim do serviço público, né, de que o funcionário público não trabalha, é uma mentira, o funcionário público trabalha muito, né? É claro que tem os maus exemplos que acabam criando essa imagem, mas eles são exceção. E tem em todos os segmentos, né? Exatamente. Então o que eu vejo na nossa própria secretaria, como vi na Unicamp também, nos casos que eu exerci, é que assim, as minhas equipes sempre foram muito engajadas, muito atenciosas. Você vai na Secretaria de Cultura 7, 8 horas da noite, você encontra gente trabalhando ainda porque precisa entregar o serviço no dia seguinte e precisa estender um pouco, eles estendem, né? E eu, particularmente, dou um expediente muito longo. Eu chego cedo lá e raramente eu saio antes de 7 horas da noite. É muito difícil eu sair antes de 7 da noite lá. Às vezes 8, né? Então, assim, a gente trabalha muito, a gente tem um expediente muito longo. E tem também os compromissos que você acaba tendo que fazer, que participar fora, nesses horários à noite, Sim. principalmente quem é ligado à cultura. A cultura tem esse problema, é tempo integral, porque você dá o expediente e quando está todo mundo indo para casa, né, descansar, você está indo para um evento, para um show, para uma peça de teatro, né? E no fim de semana também. Né? Fim de semana também tem show, né? Principalmente então, no fim de semana. Você trabalha praticamente 24 horas, né? Você raramente tem... Eu contei em 2014 eu não contei, mas em 2013 eu contei quantos fins de semana eu tive livres, assim, sem nenhuma atividade que eu tivesse que comparecer. Então, foram 6 no ano. 6 fins de semana no ano que eu tive livre para mim, para ir, para fazer o que eu quisesse, para passear, né? Então, assim, esse lado... eu conduzi por aí. E também tem assim, minha carreira como compositor mesmo, né? Fazendo trilhas, tudo mais, também procurei manter, claro, num ritmo bem menor, né? Mas eu estou procurando fazer pelo menos uma por ano, né? Ou um espetáculo de teatro, ou um filme, uma coisa a cada ano para manter, para não perder a mão. Não perder a mão, né? E você falou uma por ano. Antes da Secretaria de Cultura, qual que era a média? Não tinha uma... 3, 4. 3, 4. Isso de mais teatro e cinema? Eu sempre fiz muito mais teatro do que cinema, né? Foi assim, o forte da minha carreira, quantitativamente, foi teatro. Mas sempre tinha um curta-metragem, um documentáriozinho, né, algum episódio de alguma coisa, sempre pequenas coisas, né? Sempre tinha alguma coisa de audiovisual também, né? E como que funciona? Porque são processos diferentes de produzir uma trilha para teatro, para cinema e para publicidade. Totalmente diferente, E qual que é a dinâmica, por exemplo, do teatro? São mecânicas diferentes. No teatro, tudo parte no teatro do texto, seja quem for da equipe de produção, seja o ator, seja o diretor, seja o cenógrafo, figurinista, todos partem do texto teatral, né? Então, geralmente no teatro, o músico, o compositor, já é chamado no início da produção, né? Você é chamado, você faz parte da equipe de criação, você se reúne com o cenógrafo, figurinista, diretor, todo mundo, né? E a mecânica é mais ou menos a seguinte: você toma conhecimento do texto, né? Você lê o texto, você mapeia esse texto com o teu conceito, né? Como compositor, você olha e fala, olha, acho que essa montagem vai mais ou menos por aqui, né? Uma vez que você elaborou o teu conceito, vai conversar com o diretor, né? Aí você vai confrontar o teu conceito com o do diretor, vai fazer, né, a média dessas duas coisas, né? Eu quero tal coisa, mas o diretor não quer, né? E vice-versa, eu não queria, mas o diretor quer, então a gente acaba montando uma equação aí que vai ser o conceito que vai guiar a confecção da trilha. Você acompanha os ensaios, você acompanha a leitura, você não vai em todo, não precisa estar todo dia lá, né? Mas pelo menos uma vez por semana você passa para ver como está progredindo, né? A montagem do espetáculo, você leva exemplos ou versões preliminares, vai testando na cena, vendo. Até aí isso vai afunilando em direção à estreia, quer dizer, quanto mais vai chegando perto, mais você vai definindo coisas, né? Porque as coisas também se definem lá na frente, né? Sim. Mas sempre
no finzinho você tem que trabalhar muito, porque muitas coisas se definem, se transformam na hora H. Na hora H, né? Na última semana. Então, na última semana, em geral, você trabalha muito, né? Isso no teatro. Isso no teatro. O audiovisual, seja cinema, vídeo, né? Hoje em dia um pouco jogo também, jogo é um pouquinho diferente também, né? O game, né? Trilha de game hoje tem um grande mercado para trilhista game, né? É um pouquinho diferente. No audiovisual, você tem duas possibilidades, né? A prática mais antiga, que vem da tradição do cinema e tudo mais, era entregar o filme pronto para o compositor, já cortado, já, né, com os tempos certinhos. Então essa era a prática de Hollywood, por exemplo, no passado, né? Às vezes ainda hoje, ainda acontece hoje de você ter um pouco essa prática, diminuiu, mas você recebe o filme pronto, mapeia tudo, né, vê os tempos, vê onde vai ter música, onde não vai ter música, mapeia, né, vai discutindo sempre com o diretor, né, sempre negociando com o diretor, gostou disso, não gostou, é por aqui que você quer, ou, né, e vai trabalhando e fazendo a música. A outra prática, que é um pouco mais moderna, um pouco mais recente, é você trabalhar desde o início da produção também, como no teatro. Então você já recebe o roteiro, né? Você começa a trabalhar desde o nível do roteiro, você acompanha a produção, mas de uma forma ou de outra, a música é uma das últimas etapas mesmo da produção audiovisual. Mesmo que você vá trabalhando desde o início, você só vai ter realmente definição quando o filme estiver pronto, né? Só pode definir, porque você pode ter tudo esboçado ali, ou já a versão, mas você não tem tempo na hora, ainda. A dinâmica você não tem os tempos. Então, assim, tudo bem, você tem uma música lá que você fez com 1 minuto, né, mas com quanto vai ficar essa sequência? Vai ficar com 1 minuto mesmo ou vai ser 1 minuto e meio? Aí você vai ter que aumentar. Ou ela vai para 50 segundos, você tem que cortar 10. Isso só se define lá na hora que o filme está pronto. Na hora que o filme está pronto. E qual que é teu grande, assim, o grande compositor que você admira? Olha, eu tenho muitos compositores dessa área, né, de cinema que eu admiro, tem vários, né? Mas tem um ícone que é muito importante, tanto pelo significado histórico dele, né, quanto pelo que ele ensinou e deixou para as outras gerações como trilhista. É um cara que criou paradigmas de trilha, é o Bernard Herrmann. Bernard Herrmann era o compositor dos grandes filmes do Hitchcock. Ele trabalha com o Hitchcock de 53 a 64. Então, todos os filmes do Hitchcock, entre O Terceiro Tiro, que é 53, e O Merne, Confissões de uma Ladra, que é 64, são com trilha do Bernard Herrmann. É a fase áurea do Hitchcock, né? E ele, muito do que a gente tem como estilo Hitchcock, entende como estilo Hitchcock, né, o suspense do Hitchcock, é a música do Herrmann. Né? Por exemplo, o famoso Assassinato do Psicose lá, né, é um ícone, né, cinematográfico. Não, e virou musicalmente também hoje em dia você coloca aquele som, tudo é assassinato, né? Você coloca em qualquer lugar, o cara vai entender aquilo como assassinato, né? Ele criou esses clichês, esses paradigmas, essas coisas que a gente tem até hoje, né, no ouvido da população como um todo, não é só do pessoal especializado. E muita gente nem sabe o nome dele, né? Porque essa é a maldição do trilhista, né? É uma escolha que você faz para viver no anonimato. Né? Você pode ser compositor, ser super conhecido, ouvirem sua música muito, mas você não aparece, porque às vezes nem crédito tem. Né? Eu já fiz vários trabalhos que nem crédito para mim tinha. Né? E tem algum trabalho seu, assim, que para você é icônico, assim, falar esse trabalho, ou é sempre o próximo? Não, aí tem vários. Aí eu não gostaria de eleger um, não. Né? E o próximo sempre é o mais divertido. Né? O mais divertido sempre é o que você vai fazer. Né? Mas eu fiz muita coisa assim que eu guardo na memória, trabalhei com gente muito boa. Né, trabalhei com grandes diretores, né, então, assim, fiquei feliz na carreira, mas prefiro não citar um ou outro, inclusive para não ser deselegante com os outros, né. Agora, você falou de publicidade, né? Publicidade é muito diferente, porque publicidade é um ritmo muito alucinante. Inclusive, eu deixei de fazer muito cedo publicidade por causa disso, né. Eu fiz, assim, bem jovem publicidade, mas é uma área que você... Assim, é uma das mais bem remuneradas para o compositor, né? Você pode ganhar bem fazendo publicidade de peso, né? Mas é uma área muito estressante, porque em geral você recebe trabalho de manhã para entregar à tarde. É tudo para ontem, né? É tudo muito em cima da hora, né? Assim, mas eu tenho vários amigos assim que aí é personalidade, o que o cara gosta é isso, né? Ele se deu bem na publicidade e ele gosta desse ritmo alucinante, enfim. Você falou de game, que é um mercado não
recente, né? De trilhar game. Ele é recente, mas ele é descomunal. Ninguém tem noção do tamanho tamanho disso. Para você ter ideia, a indústria de games nos Estados Unidos superou Hollywood. Há 2 anos isso. Né? Em volume financeiro. Faturamento anual. É maior que o de Hollywood. Né? No Brasil, a gente tem vários núcleos de produção de games também. E agora, com esse novo caminho, que é o jogo para celular, são aplicativos menores, simples, tem muita gente produzindo. Né? Jogos pequenos, jogos baratos, ou jogos até gratuitos, patrocinados. Hoje em dia tem muita gente trabalhando sobre o game. E isso traz também um mercado enorme para o compositor. Porque todo game tem algum tipo de som. Você chegou a trabalhar de música. Diretamente não. Eu cheguei a fazer algumas coisas para CD-ROM, na década de 90, estava começando CD-ROM, coisa do tipo. Eu cheguei a fazer algumas coisas, mas jogo propriamente não. Tá? Mas isso já é abordado já na universidade? Sim, não, já tem já vários. Tem um nicho, eu tenho vários ex-alunos que trabalham com game. Né? Inclusive um muito conhecido, que é o Lucas Lima, marido da Sandy. O Lucas está hoje em dia fazendo muita trilha de game. Tá? Ele entrou bem forte nesse mercado aí, né? E ele é muito competente, é um dos alunos assim, que eu tenho um carinho muito grande, né? Ele foi um aluno muito bom e ele faz muito, e ele escolheu esse caminho, né, de fazer trilha para game. Né? Então, para o leigo que vê pensar, mas composição é um negócio tão fechado, um mercado tão pequeno, a gente vai descobrindo que enorme, que é gigantesco. É enorme, né? É enorme. Tá? O que é muito difícil hoje em dia é você sobreviver como compositor tradicional, vamos dizer assim, como compositor de concerto, música erudita, né? Porque é um mercado assim que você não tem um volume regular de remuneração, né? Você às vezes pode até pegar uma encomenda muito bem remunerada, mas ficar meses sem pegar outra, e aí você não consegue administrar muito bem. Então o que a gente percebe é assim, o compositor que tem esse viés mais erudito, ou ele se vincula a alguma instituição e recebe salário, por exemplo, a própria universidade. A gente tem vários compositores muito bons no Brasil ligados às universidades. Que ali ele tem o seu salário, ele pode compor tranquilamente sem o compromisso de ter que sobreviver da remuneração da música. Né? Mas se você quer sobreviver de composição, você tem 2 grandes caminhos. Um é o da música popular, propriamente dita, fazer canção, né? Isso dá uma remuneração maior. E esse mercado de trilhas, que é o grande mercado para o compositor mesmo, né? Que tem essa diversificação enorme, a sociedade precisa cada vez mais, e cada vez mais você tem trabalho. Eu vejo assim, pelos meus próprios alunos, né? O que eles são chamados e são remunerados para fazer, claro, ainda, né, com remuneração menor, trabalhos menores, né? Porque quando o sujeito vai investir muito numa produção, ele pega um compositor já mais, né, já mais tarimbado e tal. Mas você vê que tem volume de trabalho até para o garoto que está estudando. Né? Tem muito trabalho para compositor em trilha. Legal. E agora voltar um pouquinho para a Secretaria de Cultura. Você está conseguindo implementar tudo aquilo que você planejou? As coisas estão acontecendo da maneira que você gostaria? As coisas estão acontecendo. Claro que é um processo vivo. As coisas se transformam também. Tem coisas que nós não havíamos pensado e acabam acontecendo. E tem coisas que nós pensamos e no meio do caminho você fala, não, opa, não era bem assim. Tem que mudar. Tem que ir ajustando. É um processo vivo. Mas a gente está conseguindo manter, como eu falei no outro bloco, né? A gente está conseguindo manter esse programa de governo que foi bem pensado. E esse programa ele tem 4 eixos, né? Visibilidade, formação, diversidade e integração. Então todas as nossas ações, elas estão voltadas para esses 4 eixos. Visibilidade, em que sentido? Fazer a produção cultural de Campinas aparecer, né? Campinas é uma cidade que tem muitos artistas, muitos agentes culturais, produtores de altíssima qualidade. Tá? Tem um dos maiores polos de teatro experimental do mundo. Né? Tem produção em teatro comercial, tem música de altíssima qualidade. Campinas é um polo musical, tem essa orquestra sinfônica maravilhosa. Né? Então, assim, nós somos privilegiados em termos de atores, né, culturais, não atores de teatro, né? Atores do cenário cultural, agentes culturais. Né? E por várias razões, o sistema cultural de Campinas se deteriorou ao longo dos anos. Né? Se você comparar o sistema cultural de Campinas recente com o de 20, 30 anos atrás, você vê que ele se
desarticulou, vamos dizer assim, né? Só que nós tivemos uma sorte, os agentes continuaram aqui, né? Os artistas, os produtores, muita gente até passou a não produzir em Campinas, ou não trabalhar em Campinas, mas continuou morando aqui. Né? E então, na hora que a gente chegou, eu comecei a chamar esse pessoal de volta. Falei, volta, vamos reconstruir esse sistema cultural, vamos conversar de novo. E até hoje eu converso com todo mundo. Essa é uma prática que eu tenho na Secretaria de Cultura. Eu recebo todo mundo, eu converso com todo mundo e eu tento apoiar todo mundo. Porque quem faz o sistema cultural não é o governo. Quem faz o sistema cultural são os agentes culturais que estão aqui embaixo. O que a gente tem que dialogar e permitir que eles façam, né? Dar condições para eles fazerem, né? Então, às vezes, com muito pouco investimento, você consegue um grande resultado, porque o sujeito vem lá com um projeto lindo e fala, olha, eu preciso só de um som. Você arruma um som? Arrumo. E aí pronto, acontece uma coisa maravilhosa com um custo muito pequenininho. Uma coisinha né? pequena. Então, assim, esse é o eixo da visibilidade, é de levar essa produção a público, fazer eles aparecerem, fazer os artistas daqui saírem também, mostrarem Campinas fora de Campinas, em outras cidades, em outros países, né? Então, a visibilidade. A gente continua, eu vou ter que chamar um intervalo rapidinho, mas a gente continua daqui a pouco. A gente já volta. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo e avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional, hoje ao vivo aqui da TV Câmara de Campinas, recebendo o nosso secretário de Cultura, Ney Carrasco, e professor do Departamento de Música do Instituto de Artes da Unicamp. Você estava falando dos 4 pilares, os 4 eixos. O primeiro eixo no outro bloco foi visibilidade. O segundo eixo é formação. Por que formação? Porque assim, há um equívoco na área de cultura no governo no Brasil, de um modo geral, né? Nos governos, né? Do conceito da cultura no governo. As pessoas se acostumaram ao longo do tempo a ver cultura apenas como entretenimento e lazer, o espetáculo, o que não deixa de ser verdade. Eu não estou dizendo que ela não seja, ela é entretenimento, ela é lazer e é uma parte importante da cultura. Mas a cultura não se restringe a isso. A cultura é uma área que tem uma grande capilaridade, né? Então você tem que dar formação, a cultura tem que fazer parte do processo de formação, né? Seja o escolar ou o não escolar, o formal e o não formal, né? Então, a gente tem, como eu falei, né? Esse lado do lazer, do entretenimento aparece muito, são os shows, é a ponta do iceberg da cultura que todo mundo vê por aí. Mas lá embaixo, né, são dezenas de oficinas pela cidade, de cursos, de ações culturais, de encontros, palestras. Quer dizer, você tem uma quantidade imensa de ações culturais que acontecem sem essa visibilidade pública, porque não é notícia de jornal, né? Você está dando um curso de teatro lá numa casa de cultura na periferia, não é notícia, então não aparece. Mas está lá, os alunos estão lá. Então, né? Então tem todo esse lado da cultura que está ligado à formação, especialmente à formação simbólica, né? Assim, a tornar o sujeito um agente, um cidadão crítico, que possa ver as nuances das coisas, que não tem uma visão de mundo estanque, né? Isso quem dá é essa formação que é paralela à escolar, não é conteudista, né? Então a cultura tem um grande papel nisso, né? Então esse eixo da formação é muito caro, muito importante para a gente, muito querido. Aí o da diversidade, por quê? Porque também a gente vê muito por aí, né? E não é só pessoas que não têm uma visão profunda de mundo, não. A gente vê assim pessoas que têm uma ótima formação ocupando cargos assim na área de cultura. Muitas vezes existe uma confusão. E é uma confusão que eu quis evitar fazer na nossa secretaria.
que é confundir aquilo que você entende como qualidade ou como importante, né, com a diversidade, em confronto com a diversidade da sociedade que você tem. Então a gente adotou como princípio, desde o início, todas as vozes têm direito a se expressar. Esse é o eixo da diversidade. Todas as vozes têm direito a se expressar. Ou seja, não importa se eu gosto de determinado gênero ou não, eu como secretário de Cultura, eu tenho que incentivar, porque há uma camada da população, né, um percentual da população que gosta disso. Né? E que espera, e que quer se expressar. Exatamente. Isso é melhor que aquilo. Isso é bom, isso não é bom, então vou investir nisso, não vou investir naquilo. Não. O nosso recorte é outro. O projeto é bom, o projeto é de qualidade, está bem feito, é viável, né? O custo é bom, vai dar resultado, vai atingir uma camada da população grande, ótimo. Então, ele merece ser apoiado. Independente de se é de música erudita, se é de música popular, se é funk, não interessa. Ele está bem feito e tem uma camada da população que quer se expressar por essa via, eles têm o direito de se expressar. Então esse é o eixo da diversidade. E por fim o da integração, que tem a ver um pouco com o que eu estava falando na formação. Integração por quê? Porque cultura permeia muitas outras áreas. Cultura não é uma área isolada. Cultura ela tá embutida em muitas outras áreas. Então eu sabia que tanto dentro da prefeitura quanto externamente com a sociedade, nós teríamos que ter esse diálogo transversal, né, com as outras áreas. Dentro da prefeitura, a gente dialoga com muitas secretarias, né? A gente tem ações conjuntas com assistência social, com educação, com saúde, com a Secretaria dos Assuntos das Pessoas com Deficiência, até com urbanismo, obras, revitalização do centro, por exemplo, que é uma coisa que está agora, né, sendo muito falada. Quem comanda a Comissão de Revitalização do Centro é a Cultura. Por quê? Porque ela que junta todas as secretarias, ela que consegue ter esse diálogo de, né, de transitar, de não ser estanque na sua área. Então, eu já previa isso e assim eu quis fazer uma secretaria que dialogasse com todo mundo, interna e externamente. Tá? Então, esses são os 4 eixos, são os pilares que guiam as ações de cultura da Secretaria de Cultura de Campinas nesse momento. Né? E para esse ano, o que tem de diferente em relação ao ano passado? Vamos falar agora do primeiro trimestre. Carnaval, onde vai ser esse ano? Olha, o Carnaval, nós publicamos ontem, né, o Carnaval. O que acontece é o seguinte, houve uma política de austeridade no início desse ano. Isso é uma decisão do prefeito e apoiada por todos nós, obviamente, né? Que do fim do ano passado para cá tomamos a decisão de entrar o ano de 2015 com cautela. Ou seja, qual é a posição? Nós não vamos deixar de atender, mas nós vamos procurar atender com economia. Porque 2014 foi um ano muito ruim, a prefeitura acabou com uma pequena dívida, não é uma dívida descomunal, mas existe uma pequena dívida. Então a nossa proposta é pagar essa dívida logo no começo do ano para entrar zerado. A Secretaria de Finanças está se esforçando para pagar até fevereiro todas as dívidas do ano passado para poder entrar esse ano zerado. Mas ninguém sabe exatamente como vai ser 2015. Ele pode ser um ano ruim como 2014. Isso no âmbito nacional. Exatamente. Né? Então você tem que ser cauteloso, porque ele pode ser um ano ruim como 2014, ou ele pode ser um ano que já aponte uma recuperação econômica e lá para o fim todo mundo se alivia. Então o que nós queremos fazer é não ficar com dívidas. Então nós, dentro dessa política de atender economizando, nós reestudamos todo o projeto de Carnaval, porque era um projeto que era de novo nos Amarais, como foi ano passado, deu muito certo, nós gostamos dos Amarais, não temos nada contra, a questão é econômica mesmo. Então nós falamos, como é que a gente mantém todas as ações de Carnaval economizando muito? Tira a estrutura. A estrutura dos Amarais é a coisa mais cara, custa muito caro montar aquela estrutura toda. Então, o que a gente tentou fazer? Bom, vai ter todas as ações de Carnaval, vai ter bloco na rua, do mesmo jeito que no ano passado, com o mesmo apoio, porque custa muito pouco se apoiar bloco. A gente dá banheiro químico, são pequenas ações, né, e o bloco sai espontaneamente. Né? Trio elétrico, vai ter? Vai, mas não vai ter mais estrutura. Então, nós vamos colocar o trio cada noite em uma região de Campinas, tá certo? Então, ele vai se distribuir pela cidade. Da sexta até na terça. Não, sábado a terça. Sábado, domingo, segunda e terça. Cada noite numa região diferente da cidade. Por quê? Para atender esse público jovem, que gosta de ir atrás do trio elétrico, que, não, né, que se liga a esse carnaval, né, mais de rua, não de bloco, mas de rua com trio elétrico. Né? O desfile das escolas não pode deixar de acontecer, mas não vai ter estrutura. Como é que a gente faz? Bom, a gente tomou uma decisão
que é para esse carnaval, não é uma coisa perene. É momentâneo e é necessário nesse momento. Nós vamos trazer de volta para a Glicério, sem arquibancada, mas com estrutura de segurança mantida, segurança, alimentação, atendimento ao público. Todo mundo que se envolve no sambódromo vai se envolver na Glicério, mas não vai ter aquela estrutura cara. Tá? E com isso a gente reduziu muito o custo de carnaval. Né? A gente conseguiu reduzir em torno de 2 milhões o custo do carnaval. Então uma redução significativa. Significativa. Tá? Por isso que ele volta para a Glicério, para esse ano. Né? Vai ser mais modesto? Vai. Mas é só o desfile das escolas na Glicério. Não tem trio, não tem nada. É só o desfile que vai por volta... Começa às 8 horas, vai até aproximadamente 1 da manhã. Aí já encerra. Isso na... Domingo e segunda. Domingo e segunda. Desfile das escolas, domingo e segunda. Tá? Ok. E além dessa ação de carnaval, tem mais alguma coisa? A Concha continua a programação? A Concha continua. Olha, nossos teatros estão bombando. Né? A gente tem uma ocupação dos nossos teatros muito grande. O Castro Mendes tem que ser por edital, porque a procura é tão grande que a gente tem que fazer uma pré-seleção. Né? Mas você tem espetáculos do Castro Mendes de terça a domingo, todas as semanas. Às vezes eu até fico com dificuldade da folga. Não especificamente agora na campanha de popularização. Não, campanha é campanha. Campanha é campanha. Campanha é campanha, mas na vida regular do teatro, você tem ocupação todos os dias do ano. Às vezes eu tenho até dificuldade da folga, porque a folga do teatro é na segunda e já está tudo ocupado, de repente aparece uma coisa que tem que ter e é segunda-feira, e aí você tem que negociar a folga, escala com eles, porque fica uma semana sem folga. O Maria Monteiro, que é o teatro lá do Padre Anchieta, do Centro Cultural Maria Monteiro, tem uma ocupação ótima também. Né? A Concha Acústica fecha a agenda da acústica com 3 meses de antecedência. Agora, por exemplo, está praticamente até março fechado já a Concha. Todo fim de semana tem alguma coisa. Né? Então, os nossos equipamentos estão sendo ocupados, estão sendo utilizados. Né? Cada vez mais. E agora nós vamos continuamos o processo que não parou desde 2013. Às vezes as pessoas acham que a gente está indo devagar, encostando. Não. Tem 2 processos que não param desde o primeiro dia de governo. A reforma do Centro de Convivência e a construção do Teatro de Ópera. Só não apareceu ainda a público porque está na fase de estudos. E tem mesmo que fazer, porque uma política da gestão do prefeito Jonas não fazer aquilo que é comum também você vê em governos, que é assim, faz rapidinho para inaugurar. Né? A gente não, a gente tem uma outra posição. Vamos fazer direito. Vai demorar mais? Não importa, mas nós vamos fazer direito. Então, Convivência foi isso. Seria muito fácil ter colocado, quando a gente chegou a 1 milhão no Convivência, dado uma garibada e aberto o teatro. Mas daqui 2 anos ia fechar de novo. A gente tomou outra decisão. Vamos fazer a reforma definitiva no Convivência? Vamos resolver os problemas crônicos que ele tem? E isso demanda estudos, né, que estão se concluindo agora. Né, mas não parou em nenhum momento. A gente teve que fazer laudos, depois dos laudos, testes. São testes demoradíssimos, de 120 dias, né? Aí, terminados os testes, entramos em projeto de reforma. Está nessa fase agora. Daqui 2 ou 3 meses vai concluído o projeto de reforma. A gente vai saber quanto vai custar e quanto vai demorar. Né? Mas vai ser direito, vai ser bem feito. Né? Para fazer uma vez só. Não vai ser quebra-galho. E o Teatro de Ópera também, entra em licitação agora. O Teatro de Ópera, para quem não sabe, é o teatro... Do Parque Ecológico. Do Parque Ecológico. E em quanto tempo entre a conclusão de estudos e fincar a primeira enxada ali para começar a obra? Olha, começou a obra, qual que é a previsão de construção, de entrega do teatro? Então, essa parte do processo, quem cuida é a infraestrutura, okay. Né? Porque eles que tocam a obra. Mas eu vou acompanhando semanalmente, né? Eu sempre converso com o secretário semanalmente para ver em que pé está. Em que pé está o Teatro de Ópera? No fim do ano, por volta de novembro, tá? Foram concluídos os projetos, né, que vão permitir abrir a licitação. Então, nesse momento, a Secretaria de Infraestrutura prepara o texto da licitação já para ser colocado a público. Então, eu acredito, eu estou falando pela Secretaria de Infraestrutura, então eu posso estar errado em datas, errar um pouquinho em datas, mas eu acredito que até fevereiro, por volta de fevereiro, já esteja sendo posta a público a licitação para a construção do teatro mesmo, tá? Já para entrar em fase de obra. Legal. Tá bom? E recentemente teve fechamento do Cine Topázio aqui perto. A gente participou, está participando disso. Então, existiu um engajamento do público, porque era o único cinema
diria, não comercial da cidade, que exibia Não, e o engajamento filmes. é nosso também. Na época, o fechamento do Topázio causou uma comoção pública, né? Sim. Me bombardearam no Facebook para tomar alguma atitude. E eu até como cidadão também, que eu era um frequentador do Topázio, né? Estava comovido também. Então, eu fiquei muito chateado e entrei em contato com o dono do cinema, né? E aí mudou a minha abordagem, porque eu estava entendendo que o Topázio estava sendo obrigado a fechar, que não ia conseguir pagar aluguel. Mas quando eu chamei o dono para conversar, o Paulo, foi muito bacana, ele foi na secretaria, a gente bateu um longo papo, ele falou, não, eu quero sair de lá, eu não estou sendo expulso. Então, qual é a posição do Topázio? O Topázio, ele queria vir mais para o centro. E chegou num momento agora que ele tem que fazer a conversão, teria que fazer a conversão do analógico para o digital em todas as salas. E ele falou, Ney, olha, para fazer essa conversão direito, eu vou gastar em torno de 800 mil reais, de 800 a 1 milhão. Tá? E como eu quero sair, eu vou aproveitar esse momento. Eu não vou fazer a conversão lá, né? E eu vou procurar um outro espaço mais central para reinstalar o Topázio. Porque ele é dono de outros cinemas, o Topázio de Indaiatuba é dele também, quer dizer, então ele não vive só disso. Então, ele está à procura de um espaço em que ele possa alocar. Aí eu falei, então nós vamos ajudar. Como é que nós vamos ajudar? Eu vou tentar, se eu souber de algum espaço, eu vou te pôr em contato, vou te passar, né, as indicações para você ir atrás. É isso que nós estamos fazendo, estamos tentando arrumar um local para o Topázio se reinstalar mais próximo ao centro, né? Uhum. Inclusive era do lado, mora ali do lado, infelizmente. Perdi o cinema do lado de casa. E as outras ações continuam, Boteco na Estação. Continua. A Seresta na Praça, que é um sucesso, né? Todo fim de semana, a gente, todo fim de mês a gente tem um espetáculo na praça, da última sexta-feira do mês na Praça Carlos Gomes, né? E todas as outras ações que esse ano a gente fez muitas ações, né, desse tipo, contínuo. Teve o Festival de Blues, teve o Festival das Grandes Bandas, que todo mês trazia uma Big Band para a Concha Acústica, encerrou inclusive com a Big Band e o Hermeto Pascoal, que era uma coisa que não tinha sido feita ainda no Brasil. O Hermeto só tinha feito esse show na Europa. O espetáculo do Purt, que foi o espetáculo de aniversário também, que foi descomunal, pela primeira vez no Brasil também se faz um espetáculo com transmissão simultânea, Glasgow, Sydney, Campinas. Isso não havia sido feito no Brasil ainda, um espetáculo multimídia, assim, com interação de atores das duas cidades, de orquestras das várias cidades, né? Então, se um dia alguém for contar a história desses espetáculos interativos, vão ter que dizer que o nosso foi o primeiro, né? Fizemos o Sonho de uma Noite de Verão, que foi um sucesso tremendo também, um espetáculo, pela primeira vez também, isso, América Latina, né? Só havia sido feito em Estados Unidos e Europa, montar a peça Sonho de uma Noite de Verão do Shakespeare com a música que o Mendelssohn fez para ela no século XIX. Isso nunca tinha sido feito na América Latina, né? Então, Campinas tem várias ações, nós vamos continuar com essas ações nesse mesmo modelo, porque esses 2 anos deram muito certo. E tentar correr atrás daquelas coisas que a gente não conseguiu fazer e quer muito fazer. Como, por exemplo, as reformas de equipamentos, né? Reformas de museus, né? A gente tem lá N processos de reforma correndo, né? Mas obra é o que é mais lento realmente no serviço público, né? Tem que passar por vários engenheiros, tem que passar por orçamentista, tudo. Então, tem vários processos de reforma correndo, né, já há algum tempo, que não estão concluídos. Mas nós vamos, assim, estamos correndo atrás dia a dia para que saiam essas reformas todas e a gente consiga entregar esses equipamentos em boas condições para a população. Ney, a gente está encerrando, tá? Agradeço muito a sua participação, fica aqui o convite para vir sempre que for possível, sempre que quiser. E um último recado para a população de Campinas, para quem gosta de cultura, para quem acha que é necessário, quem acha que é necessário ter cada vez mais ações culturais na cidade. O meu recado para Campinas, para a população de Campinas, que eu gosto tanto, é: acredite na cultura. Porque acredite em Campinas e acredite na cultura de Campinas, porque, como eu falei, ao longo dos anos houve uma deterioração do sistema e isso acaba criando mitos também. Então eu vejo assim, muita gente que tem um discurso pronto, que fala assim: Campinas não tem nada em cultura, a gente não tem nada a fazer aqui, Campinas não acontece. Acontece sim, presta atenção, né? Ali na internet nós temos semanalmente o Ver e Ouvir da Secretaria de Cultura, que é uma revista interativa que você baixa na internet, você tem toda a programação da semana e acontece muita coisa em Campinas. Coisas que a gente apoia, que a gente produz, mas coisas que também vêm sem o nosso apoio, pelos agentes culturais de Campinas mesmo. Então presta atenção,
Campinas tem uma produção cultural de altíssima qualidade. Comece a consumir. Tem muita gente que fala, mas não consome, não procura. Não procura. Então, assim, acredite em Campinas e acredite na cultura de Campinas, que você vai perceber que essa cidade tem muita coisa para te oferecer. Keiden, muitíssimo obrigado. O Conexão Regional fica por aqui. Tchau e até o próximo programa.